Agora foi, agora vai. Agora vai. Estamos de volta aqui ao Liga da Política, segunda temporada. Minha amiga Cecília Prada, seja Prazer. bem-vinda, meu amor. Uma alegria sempre dividir essa bancada com você e com o nosso convidado especial. E a gente tá aqui nesse ano PA, que é o ano de política, né, amiga? De é o ano que as posicionamento. pessoas precisam ter posicionamento, né? Inclusive pessoas que a gente nem imaginava, né? Começa a se posicionar e a gente vai descobrindo coisas. Sim. Ele disse que não é pré-candidato a nada, mas o homem saiu na pesquisa e a gente quer saber mais coisas sobre ele aqui, viu? Ele que é empresário e lidera também, faz parte desse movimento chamado Unidos pela Cidade, aqui, filiado ao Partido Progressista, Geraldo de Freitas. Seja bem-vindo, Marcos Wagner, mais conhecido como Vaguinho. Seja e aí, Vaguinho? Muito obrigado pela oportunidade de estar participando aqui dessa segunda temporada da Liga da Política e falar com vocês, fazer parte dessa bancada, um canal que eu corriqueiramente assisto, e poder hoje estar aqui participando como entrevistado me faz me sentir lisonjeado, e ainda mais em poder falar com o povo de Lauro de Freitas. Me conte um pouco sobre o que é esse movimento Unidos pela Cidade. O grupo Unidos pela Cidade foi um grupo que nasceu de forma orgânica, composto inicialmente por empresários, moradores, comerciantes, de uma forma geral, a população, algumas pessoas ali do centro de Lauro de Freitas, que há cerca de 2 anos atrás resolveu se juntar para discutir a política. Na verdade, um grupo de amigos que naturalmente já participavam da política, só que de forma individual. Cada um apoiava seu candidato, cada um seguia sua orientação política. E no final todo mundo se juntava no mesmo ponto, foi assim a vida toda, para poder falar sobre o que tinha acontecido durante o período eleitoral. E há 2 anos atrás a gente decidiu, por que não juntar e convergir as ideias em torno de um objetivo em comum? E assim nasceu o Grupo Unidos pela Cidade. De lá para cá, esse grupo vem ganhando força, vem expandindo por toda a Lauro de Freitas, e hoje o grupo tem penetração política em toda a cidade. A gente costuma falar aqui no programa que a gente fala só sobre política, ou seja, sobre tudo, né? Porque tudo na nossa vida está ligado diretamente ou indiretamente à política. Como é que foi que você começou a ter esse interesse pelos direitos das pessoas, pelas melhorias da cidade? Lá na escola, você já participava de grêmio estudantil? Como é que vocês chegaram nesse grupo? Porque acredito que as ideias, né, tenham convergido. Como é que vocês chegaram a decidir formar esse grupo? Então, Cissa, como eu tinha falado anteriormente, nós já participávamos historicamente, cada um defendendo o seu candidato a vereador, o seu deputado. Então, cada um já defendia de forma individual os seus projetos e o que pensava com relação à política. Então, ele não nasce há 2 anos atrás. Há 2 anos atrás, a gente resolve se juntar para formar o Grupo Unidos pela Cidade. Mas, na verdade, o interesse pela política e a participação ativa nos processos políticos de Lauro de Freitas já acontece desde que a gente é bem jovenzinho aqui na cidade. Então, a gente já tem uma participação ativa na cidade ao longo do tempo. Sempre participou de tudo. Como é que você vê a mudança da política na cidade, né? De quando vocês começaram a se interessar para hoje? O que é que você vê que tem avançado? O que é que ainda precisa avançar? As pessoas precisam se interessar mais, se unir mais, formar outros grupos ou se juntar a vocês? Como é que você vê essa evolução da política na cidade? Se juntar a vocês é uma boa ideia. O Grupo Unidos pela Cidade, ele vem ouvindo nos 4 cantos da cidade propostas, dificuldades que as pessoas de fato vêm enfrentando em suas localidades. E é isso que tem acontecido, as pessoas têm aderido ao grupo, ao nosso movimento. Então, de fato, as pessoas têm se preocupado em entender mais sobre o processo político de uma forma geral. Eu costumo dizer que nos últimos anos, em especial nos últimos 4 anos, o processo de politização no Brasil, ele vem passando por um processo de transformação que vai surpreender muitas pessoas nesse próximo pleito eleitoral. Justamente pela forma como as pessoas têm se interessado pela política, de uma forma diferente. Antigamente as pessoas costumavam acreditar que ou você vivia naquela bolha de políticos formada por políticos profissionais e pessoas que vivem da política, e quem está de fora disso não pode participar de um processo eleitoral, mas hoje é completamente diferente. Você vê que a população cada vez mais se interessa em ouvir pessoas que têm propostas para a cidade.
Não importa se você é oriundo do meio político, não importa se você é ou não político profissional. O que as pessoas querem é entender o que é que você pensa com relação à política. E em cima disso, ela toma as decisões e ela segue uma orientação, e ela sugere, ela engaja. E é isso que vem acontecendo aqui na cidade de Lauro de Freitas em especial, e eu tenho percebido isso. É um engajamento das pessoas e, de fato, cada vez mais tem aumentado o interesse das pessoas pela participação na política. Até porque a gente tem percebido, a gente tem sentido no dia a dia aqui em nossa cidade a necessidade do envolvimento político. As dificuldades têm mostrado isso. Então as pessoas naturalmente, por tudo que vem vivenciando, têm se envolvido ainda mais ativamente na parte política. Normalmente as pessoas se envolvem com a política por conta de alguma questão que incomoda, né? E você falou que isso incomodou muito você e seus amigos que se reuniram para poder dialogar sobre as questões latentes na política de Lauro de Freitas. E aí eu te pergunto, qual é o objetivo do Unidos pela Cidade? É juntar em torno de um projeto e apoiar uma pessoa? Qual é esse principal objetivo de vocês? De uma forma geral, eu diria para você que o Grupo Unidos pela Cidade decidiu ter participação política ativa nas decisões da cidade. A gente decidiu voltar a ter representatividade na cidade. Quando eu falei que lá de trás a gente já participava ativamente do processo político, naturalmente, em algum momento das nossas vidas, por questões profissionais, a gente acaba se afastando e se afastando um pouco daquele processo político. Eu, por exemplo, fiquei afastado cerca de 10 anos por questões profissionais, e para mim isso foi de uma experiência muito grande, porque eu tive a oportunidade de conhecer mais de 30 cidades da Bahia, liderando projetos em cada cidade dessa. Então, quando a gente volta para cá, a gente percebe que tem como contribuir mais. Então, de uma forma resumida, a gente quer representatividade e a gente quer participar das decisões do nosso município. Eu acho que a gente quer parar de fazer parte daquele grupo que apenas reclama, e a gente quer propor, a gente quer sugerir e quer trazer para caminhar com a gente pessoas que também pensam assim. Lauro de Freitas é uma cidade que tem crescido bastante, né? E a gente já está com quase 200 mil habitantes aqui no nosso município. Para quem não conhece Vaguinho, quem é Vaguinho, de onde veio Vaguinho e o que propõe Vaguinho aqui para essa nova política, né? Com esse projeto Unidos pela Cidade. Fala um pouquinho de Vaguinho. Bom, eu tenho 42 anos, sou casado, pai de uma princesa chamada Madalena. Me alfabetizei no centro da cidade de Lauro de Freitas, na rede municipal, onde eu cresci. Estudei durante um período em Vilas do Atlântico e aos 13 anos ingressei na Escola Técnica Federal da Bahia, onde me formei como técnico em mecânica. Depois tive a oportunidade de trabalhar no polo petroquímico por cerca de 7 anos. Fiz 4 semestres ainda de engenharia mecânica, ainda lá na Escola Técnica Federal, Cefet, até ingressar na Universidade Federal da Bahia, onde eu me graduei como engenheiro sanitarista e ambiental. Sou graduado em engenharia civil aqui na Unime, em Lauro de Freitas. Filho de comerciante, filho de empresário local. Tive meu próprio comércio e pude liderar esse comércio por mais de 10 anos aqui na cidade de Lauro de Freitas. Eu acho que, de uma forma geral, esse é o resumo da vida de Vaguinho. Você falou aí sobre a engenharia, né, a graduação que você fez, e você chegou aí com esse acessório, que é um capacete de obras, mas acho que não tem muito a ver com a sua graduação. Explica pra gente o que é que significa esse objeto aqui na mesa. Bom, esse objeto ele tem uma representação muito forte devido ao atual cenário que Lauro de Freitas se encontra. A cidade ela passa por um processo onde pede uma reconstrução. E é isso que a gente tenta representar com esse capacete. Esse é o capacete da reconstrução. E essa reconstrução, a gente acredita que tem muito como contribuir. Porque após o meu afastamento do comércio local, por exemplo, e a minha graduação, hoje atuo como empresário do ramo da engenharia, a gente pôde vivenciar em mais de 30 cidades, pude liderar projetos transformadores em diversas cidades, com pavimentação asfáltica, construção de escolas inclusivas para criança com transtorno do espectro autista e síndrome de Down, construção de escola em tempo integral, construção de campos em gramado sintético,
quadras poliesportivas, praças, projeto de urbanização. E eu acho que tudo isso pode ser trazido para a cidade de Lauro de Freitas. Então, esse simbolismo representa justamente isso. Todos os projetos que a gente acredita que podem ser implantados na cidade de Lauro de Freitas. E das diversas áreas, né, que você enxerga como prioridade, quais são as que você acha que Lauro de Freitas mais necessita, né? Dentre saúde, segurança pública, infraestrutura, quais são os pontos mais críticos que você enxerga e que o seu grupo, no caso, traria quais mudanças? Tem que jogar um papelzinho para cima, o que pegar é prioridade. Cissa, a cidade de Lauro de Freitas, ela precisa passar por um processo de transformação em todas as áreas. A gente não pode falar de infraestrutura e esquecer da educação. A gente não pode falar da educação e esquecer da saúde. Mas eu posso falar um pouco do que a gente pensa para cada área. Então, eu acho que a última vez que Lauro de Freitas experimentou obras de grande magnitude na área de infraestrutura, por exemplo, foi há cerca de 30 anos atrás, quando João Leão ainda era prefeito aqui da cidade. Então, um problema seríssimo que a gente enfrenta é o problema de mobilidade urbana, que só vai ser resolvido com a coragem que João Leão teve há 30 anos atrás, com a duplicação da Estrada do Coco, por exemplo. São projetos desse tamanho que a cidade precisa para levar mais qualidade de vida às pessoas. Na área da saúde, a gente precisa entender na ponta a dificuldade que as pessoas têm passado. E não adianta achar que a gente vai vir com a varinha mágica e resolver o problema. A gente precisa dialogar com as pessoas que de fato vivenciam esse problema. A gente precisa conversar com a técnica de enfermagem, com a enfermeira, com o segurança, com o atendente e perceber para cada especificidade, para cada particularidade, qual seria a solução ideal. A gente pode sugerir algumas coisas, como, por exemplo, a construção de um centro especializado para cirurgias especializadas de pequeno porte. A gente pode sugerir consultas online, avaliações de exames online para evitar aquelas filas no posto de saúde. A gente tem algumas ideias em diversos segmentos e eu acho que sugestões a gente tem para diversas áreas. Na área de educação, por exemplo, a gente acredita que uma cidade aqui do lado, que arrecada menos da metade do que Lauro de Freitas arrecada, tem 100% das suas crianças estudando em tempo integral. Por que Lauro de Freitas não tem? Todas as suas salas são climatizadas. Por que as de Lauro de Freitas não são? Então a gente acredita que nossas crianças precisam e merecem ter escola em tempo integral, precisam ter 5 refeições diárias. A gente acredita que escolas inclusivas são necessárias. Diversas mães com filhos que vivem um transtorno do espectro autista não sabem o que fazer com seus filhos, porque você não tem uma escola inclusiva aqui na cidade, você não tem escolas adaptadas e você também não tem centros especializados para acolhimento dessas crianças com transtorno do espectro autista e síndrome de Down. Eu tive a oportunidade de construir aqui do lado uma escola dessa, eu sei que é possível. Então, em diversas áreas, existem diversas necessidades. E eu não poderia aqui levantar uma bandeira, priorizar uma situação, porque, de fato, Lauro de Freitas precisa passar por uma alavancagem em todas as suas áreas. Vaguinho, a gente costuma dizer aqui, como eu iniciei o programa junto com o Cissa, que 2024, na verdade, que os anos pares são anos políticos, são períodos em que aquela pessoa não pode ficar em cima do muro. Né? A gente teve na última semana agora uma pesquisa que foi realizada em que seu nome aparece, né? Você que nunca se colocou a nada, mas seu nome aparece como um nome para a prefeitura da cidade, né? Uma pessoa que não faz um trabalho de projeção, seja para a vereança, seja para a majoritária, mas que aparece, né? Como é que você recebeu essa notícia? Né? E como é que você tem se preparado caso assuma, de fato, uma missão de liderar uma cidade? Ari, eu fui pedir para você não me apertar, mas... Não teve jeito, né, Vaguinho? Não teve. Eu sou filiado hoje ao Partido Progressista. A gente segue orientações da nossa presidente do partido, competentíssima. A gente segue orientações do nosso líder, Cacá Leão. E, sobretudo, a orientação de João Leão. E todos sabem que o Partido Progressista hoje caminha na oposição. O Partido Progressista apoia a eleição de Débora Regis. Inclusive,
Vaguinho já deu diversos acenos de que hoje converge com os pensamentos do grupo em torno de Débora Regis. Da demonstração disso, por exemplo, no dia do lançamento da pré-candidatura de Débora, onde o Grupo Unidos pela Cidade aparece lá no evento com cerca de 300 pessoas acompanhando o nosso movimento, 200 pessoas utilizando o capacete azul como símbolo da reconstrução, e lançamos o movimento Bora Reconstruir Lauro, que está pegando em toda a cidade, hoje todo mundo já fala em bora reconstruir, e eu acho que hoje a nossa posição ela é bem definida, ela é definida como posição de grupo de apoio à oposição à candidatura de Débora Regis. Mas e como foi para você receber essa notícia? Já que seu nome não está colocado a nada e seu nome aparecer na pesquisa. Cara, agora há pouco eu estava falando para você com relação àquela bolha política, né? As pessoas, algumas poucas pessoas ainda acreditam que aquela velha política continua sendo estabelecida. E eu disse que eu acredito que esses 4 anos agora vai surpreender muita gente pelo processo de politização das pessoas. Quando o Vaguinho começa a ir para a rede social, apresentar propostas construtivas para a cidade, as pessoas têm absorvido isso, têm se identificado com isso. E não têm se identificado isso de forma aleatória. Eu te falei um pouco da minha história. Sou nascido e criado aqui. Eu transito em todos os locais aqui na cidade. Conheço a realidade das pessoas. Fui filho de comerciante, fui comerciante, sou empresário local. Eu conheço a realidade da cidade. Quando o Vaguinho fala, as pessoas do outro lado se identificam com o que estão ouvindo, porque eu estou falando o que eu estou sentindo. Então, naturalmente, as pessoas começaram a entender essa mensagem, a absorver essa mensagem, e quando foi perguntado na rua, citaram meu nome. Claro que fui pego de surpresa, surpresa positiva, saber que as pessoas confiam em mim uma responsabilidade como essa, e como eu sempre digo, eu estou pronto e preparado para apoiar hoje a candidatura de Débora Regis. Eu sei que de verdade você está falando a questão de projeto, questão de você seguir uma liderança, mas como foi para você e se houve alguma ligação do deputado federal para poder parabenizar, né, você que é um menino novo, né, na política, que tem se colocado agora, né, seu nome na política. Você não se intitula pré-candidato a nada, né? Você está pelo grupo, mas como foi esse momento, né? Você apareceu, você pontua mais do que nomes que estão aí na política e que têm mandatos políticos, né? Como foi para você receber essa notícia, né? E como foi para o próprio movimento Unidos pela Cidade receber essa notícia de que você realmente pontuou. Você pontuar 5,6 numa pesquisa em que seu nome não está colocado a nada, realmente surpreende. Na verdade essa parte aí foi uma pesquisa estimulada, meu nome foi citado. Sim. E, sinceramente, para o grupo não foi surpresa. Talvez o número, mas não que a gente, numa eventual pesquisa, pontuaria. Porque o grupo vem fazendo um trabalho de formiguinha muito forte. Então, quem compõe o grupo, quem acompanha o dia a dia do grupo, sabe disso. Então, há cerca de 40 dias atrás, saiu uma matéria citando a possibilidade do nome de Vaguinho compor uma chapa de vice. E não foi citado em lugar nenhum aqui em Lauro de Freitas isso. Mas esse movimento não nasce agora. Talvez agora, com a pesquisa, isso tenha chamado mais atenção. Sim. Mas saiu no grande veículo de comunicação em Salvador, se eu não me engano, em 2. Sim. Então isso não é novo e o grupo percebe que, apesar de, em determinados momentos, a gente tentar ser ignorado pelo que está acontecendo aí, isso é natural na política, cada vez que a gente é ignorado um pouquinho, a gente cresce mais um pouco. E é isso que tem acontecido com Unidos pela Cidade. Quando fazem de conta que não estão vendo a gente cresce mais. E as pessoas fora da bolha, as pessoas que de fato querem escutar propostas construtivas para a cidade de Lauro de Freitas, estão comprando a ideia de que o Grupo Unidos pela Cidade vai participar ativamente da política. Quando a gente chega, Ari, há 2 anos atrás, e cria esse movimento e sai do processo político, a gente deixa uma coisa muito bem definida. A gente traça um plano. Independente da rota até a gente atingir esse plano, o plano está traçado. Quando você pede um Uber para ir para sua casa, Ari, você coloca o endereço de sua casa e ele traça uma rota. Se no meio do caminho tiver alguma interferência, ele vai traçar uma nova rota. Mas ele vai te levar para casa. E o nosso plano está traçado.
nós vamos participar ativamente do processo político de Lauro de Freitas. Ponto, acabou. Então, de lá para cá, a gente vem conversando com quem a gente precisa conversar, com as pessoas. A gente não tem no nosso grupo político profissional e não temos nada contra, muito pelo contrário, temos diversos amigos políticos profissionais. Mas o nosso grupo, ele é composto de pessoas, é um movimento orgânico. Então é um movimento que não tem como parar, é um movimento que cresce naturalmente. Então, quando essa pesquisa sai, apesar de ser uma surpresa para muitas pessoas, quando você fala muitas pessoas, você está falando do meio político, são as pessoas que vivem a política. Mas a gente nunca comunicou com essas pessoas, até porque durante muito tempo a gente foi ignorado. Então a gente continua comunicando com as pessoas que sempre tiverem interesse em nos ouvir. Dá uma olhadinha lá em minha rede social. É isso que eu ia emendar essa pergunta. Eu ia falar sobre isso. Por falar em comunicar, a gente sabe que o advento da internet é algo muito forte, né? Uma ferramenta muito presente no trabalho dos pré-candidatos e dos candidatos, embora você diga que, né, ainda não colocou seu nome como pré-candidato. Mas, justamente por ser utilizado por muita gente, não é todo mundo que se destaca, né? E os seus vídeos, eles vêm viralizando. Eu queria saber primeiro qual é o seu objetivo fazendo esses vídeos e como é que você tem visto essa repercussão, esses números grandes e essa grande visibilidade. No primeiro momento, a nossa ideia sempre foi mostrar para Lauro de Freitas que é possível um novo modelo de gestão. Então, isso já nasce lá atrás e a gente vem tentando se posicionar, mostrando para as pessoas que é possível. E como é que a gente tenta fazer isso? A gente tenta mostrar através de projetos realizados em outras cidades e trazendo para a nossa realidade. Quando a gente faz isso, naturalmente, quem está do outro lado da tela se identifica com aquilo. Olha para lá e diz, pô, é possível. O que está sendo apresentado aqui não é nenhum absurdo. A gente não quer reinventar a roda. A gente vem trazendo situações que de fato já acontecem. Então lá atrás, se vocês vão ver que tem vídeos nossos, que a gente fala justamente isso. A primeira coisa que se deve fazer é pegar o que já deu certo e fazer de novo. Como, por exemplo, foi feito lá atrás com o então prefeito João Leão, quando ele reduz a tributação no município com o objetivo de atrair incentivos, ou melhor, você dá incentivos fiscais com o objetivo de atrair indústrias para a região. Quando o João Leão faz isso lá atrás, muitas pessoas se assustam. Pô, você vai reduzir a arrecadação municipal. E, num primeiro momento, isso pode acontecer. Mas, num segundo momento, você atrai indústrias para a região e você promove a alavancagem do comércio local, aquece a economia local e, naturalmente, a arrecadação sobe de novo. Então, precisa coragem, precisa pegar o que já deu certo e fazer de novo. E quando a gente começa a propor isso, mostrar para as pessoas isso, quem está do outro lado da tela olha e diz, faz sentido, me identifico com isso. E quando você mostra o seu propósito, é natural que as pessoas que se identificam com isso comecem a acompanhar o que você está dizendo, comecem a acompanhar a sua trajetória e querer fazer parte desse grupo. Então, é isso que vem acontecendo ao longo do tempo, né? Vaguinho, você agora apareceu né, como um destaque, né, nessa pesquisa, que eu acho que agora começa a mudar um pouco o jogo, né? Eu acho que você sai um pouco do anonimato e passa a ganhar um ponto de destaque, principalmente aqui na política local. Certo. Isso para você, você pretende futuramente, eu não sei, porque ainda não teve convenção, não houve escolha de chapa, ainda está tudo muito aberto, né? Você pretende pleitear também uma vice? Já que você pontuou mais do que o pré-candidato a vice da chapa de Débora? Se deixarem perguntar, ele vai apertando, né? Ele vai. Tô perguntando. Não posso lá, amigo? Pode. Ari, eu vou lhe ser bem sincero, e aqui eu não vou falar em nome do partido. Eu vou falar em nome de Vaguinho. E vou tentar fazer isso de uma forma muito responsável. Hoje, teve um anúncio, né, de uma possível chapa no grupo de oposição. E a pessoa indicada como vice, que é Matheus, é uma pessoa que tem uma história na política de Lauro de Freitas. Claro, gosto muito, meu amigo. Construiu a sua história. A sua história não caiu de paraquedas e nasceu da noite para o dia. Então, essa pessoa precisa ser muito respeitada, muito valorizada, principalmente, não apenas porque pontuou muito bem nas pesquisas lá atrás, não apenas
pelo seu posicionamento, mas principalmente porque vem demonstrando que é um cara de grupo, é um cara que acompanha o grupo, é um líder religioso na cidade. Agora, a minha opinião é que não era necessário esse lançamento precoce. Eu acho que o processo eleitoral, principalmente da majoritária, ele deve ser um processo agregador. A gente precisa ouvir o que a base pensa com relação ao projeto de governo, a gente precisa identificar potenciais pessoas que tenham interesse em compor uma chapa, em apresentar ideias para compor uma chapa. E, modéstia à parte, eu não concordo e não acho que uma chapa com todo mundo do mesmo partido agregue. Mais uma vez eu falo, nada com relação ao candidato. Mas no momento em que o candidato a vice sai de um partido e vai para o mesmo da prefeita, na minha concepção, automaticamente ele se descredencia para ser o vice. Na minha concepção, quando você fecha uma chapa todo mundo no mesmo partido, você não está fazendo o principal papel que a política pede, que é o papel agregador. Então, isso é o ponto de vista de Vaguinho, não é o do PP. Então, só para deixar isso aqui bem claro. E, sem sombra de dúvidas, quando a gente começa a perceber que a cidade tem aceitado o que a gente pensa com relação à cidade de Lauro de Freitas, aos projetos que a gente pensa para Lauro de Freitas, a gente pensa assim, por que não contribuir ainda mais? Por que não me colocar à disposição do partido? E mais do que isso, eu não consigo entender, eu não consigo imaginar uma chapa majoritária hoje, por tudo que representa João Leão na cidade, sua história política na cidade, sobretudo sua participação na construção desse grupo, até a gente conseguir unificar em torno de Débora Regis como pré-candidata. Eu não consigo visualizar uma chapa sem João Leão estar participando diretamente, mas isso é uma opinião de Vaguinho. Certo, Vaguinho. Lauro de Freitas, ela vive uma tensão política, né? Eu vejo tanto situação como oposição numa eterna briga. E eu acho que o seu diferencial é que você não entra nessa briga, e sim você faz propostas. Você está propondo, né? Como é que você avalia esse processo político daqui de Lauro de Freitas, tanto de situação como oposição, e você vindo com uma nova mentalidade, uma mentalidade realmente de reconstrução da cidade, e com propostas, e não com embates políticos? Um dos fatores, Ari, que me leva a participar ativamente da política é justamente cansar de alguns discursos. E como cidadão comum, eu achava e acho que a política ela deve ser uma política propositiva. As pessoas não querem saber o seu problema pessoal, não querem saber de lado A e lado B. As pessoas querem saber o seguinte, o que é que a Ari tem para propor para melhorar a minha vida nos próximos 4 anos? É com isso que as pessoas se preocupam, é isso que elas querem saber. Então, quando a gente começa a aparecer no cenário político, apresentando ideias, é com esse objetivo. O nosso objetivo é mostrar para as pessoas que é possível uma Lauro de Freitas melhor. Eu sou nascido e criado aqui, Ari. Eu conheço a história de Lauro de Freitas. Eu sei que é possível a gente voltar a resgatar a essência da nossa cidade. Então, quando a gente conversa com as pessoas, mais uma vez eu repito, e as pessoas se identificam com isso, é justamente porque a gente pensa fora da bolha, a gente pensa como um cidadão comum, e a gente fala o que as pessoas querem ouvir. Eu costumo dizer que Lauro de Freitas, todos os grupos políticos já participaram, né, desse processo de estar enquanto situação. Né? Todas as pessoas que estão na oposição, um dia foi situação, sim, e todo mundo participou desse processo político. Como fazer diferente nesse momento, vídeo que as pessoas participaram de todos os processos e não houve realmente um avanço na cidade em relação à mobilidade, em relação à saúde, em relação à educação? Como fazer diferente com as mesmas figuras? Ari, a gente tem 20 anos, praticamente, 16 de Moema, com um intervalo com outra gestão, uma gestão no meio desses 4 mandatos dela. Então, é um modelo de governo que se perpetua durante 20 anos. Então, a questão não são as pessoas que compõem o governo, mas é o projeto de governo que está instaurado na cidade. Perdoe.
Então, o que a gente acredita é no novo modelo de gestão. A gente não pode chegar aqui agora e ser irresponsável e dizer que todas as pessoas, porque participaram do lado A ou do lado B, não prestam para a política. Muito pelo contrário. Nós temos pessoas, tem vários amigos envolvidos ativamente, diretamente na política, que são políticos profissionais que vivem diariamente da política e que são extremamente bem intencionados. Entretanto, o modelo de gestão, às vezes, não permite que essas pessoas bem intencionadas, que têm projeto para melhorar a cidade, consigam implementar seus projetos. Porque é justamente o que você falou no início, é aquela política do nós contra eles. E o povo fica no meio dessa confusão, e não tem nada a ver com essa confusão, é quem acaba pagando o pato sempre. Se você for ver a quantidade de projetos que são engavetados, simplesmente porque quem apresentou não faz parte do grupo de situação, é absurdo. Isso é de uma irresponsabilidade tamanha. Então, o que eu acredito, e é justamente isso que me faz apoiar o grupo de oposição hoje, é esse pensamento. É justamente esse discurso de que isso vai acabar. A intenção não é aprovar o projeto porque foi Cissa que mandou. É aprovar o projeto porque o projeto é bom para a comunidade. Então, eu acredito que o problema não está nas pessoas que transitaram do lado A ou do lado B. Eu acho que o modelo de gestão precisa ser renovado, a gente precisa repensar a forma de gerir a cidade e a gente precisa, mais do que isso, pegar como exemplo locais que deram certo. Olha Salvador. Olha o exemplo, olha o que aconteceu com Salvador, olha como Salvador estava lá atrás, há 16 anos atrás. Vê como Salvador está agora. Por que isso acontece? Porque o modelo de gestão muda. Você não pode colocar um médico para ser secretário de obras, porque ele não sabe nem o que é um traço. Assim como se você me colocar na secretaria lá de saúde como secretário de saúde, eu não vou saber dar um ponto em ninguém, eu não entendo de saúde. Então a primeira coisa é a gente qualificar com pessoas de fato preparadas para assumir determinados cargos. É isso que o próximo, que a candidata de oposição hoje propõe, o grupo de oposição hoje propõe, é um novo modelo de gestão. O novo modelo de gestão funcionando, não tenha dúvidas de que vai dar certo. A gente tem aqui do lado uma cidade com 100% das crianças estudando em tempo integral, porque as pessoas que estão à frente sabem o que estão fazendo. Não estão ali porque é indicado de A, de B ou de C. Então, o grande problema que eu vejo hoje aqui não estão diretamente ligados às pessoas. Obviamente, existem algumas, como tem em qualquer outro lugar, pessoas que possam não estar tão interessadas com o processo. Mas, de uma forma geral, eu acho que é mudar o pensamento com relação ao modelo de gestão da cidade. Esse projeto de vocês, Vaguinho, tem quantas pessoas unidas? Quantas pessoas participam desse grupo de vocês? É uma pergunta difícil de lhe responder. Eu vou lhe responder o seguinte. Inicialmente, a gente começa com 11 pessoas. É aquele grupo de 11 amigos que começa a discutir a política. Não dá para calcular, porque só no evento lá de pré-lançamento da candidatura nós tínhamos cerca de 300 pessoas. Pronto. Então, a minha pergunta para você é a seguinte. Como é que você tem construído essa talvez possível pré-candidatura a majoritária com esse grupo, né? Porque você falou que cada um apoia um pré-candidato a vereador, né? São grupos diferentes, partidos diferentes, mas com o mesmo objetivo. Como é que vocês têm construído esse novo projeto de reconstrução de Lauro de Freitas? Na verdade, talvez eu tenha me expressado mal. A gente fazia isso antes de 2022. Tá. Agora de 2022 para cá, a gente junta e todo mundo apoia uma pessoa só. Hoje a gente tem um pré-candidato dentro do grupo. Tá, mas aí dentro desse grupo, como é que vocês constroem os projetos, os objetivos, como é que vocês têm caminhado e conversado em prol de projetos que sejam em benefício da cidade? A gente, há cerca de 2 anos, vem regularmente se encontrando, discutindo soluções propositivas, onde cada um traz suas experiências próprias e tenta discutir, pesquisar ideias, trazer, por exemplo, no sábado agora, eu vou fazer a propaganda aqui, a gente está lançando o projeto Limpeza das Praias. Há 15 dias atrás nós fizemos uma ação em parceria com o Instituto Embaixada Verde na Praia de Guarajuba e neste sábado agora a gente vai estar fazendo aqui em Lauro de Freitas, na Praia de Vilas do Atlântico. Então nós temos alguns projetos que nascem justamente daí, Cissa, de pessoas que vão trazendo para a gente ideias, a gente vai trabalhando ela, discutindo, e a partir daí surgem vídeos, surgem rodas de bate-papo, surgem reuniões em comunidades, principalmente isso, reuniões em comunidades. Quando a gente vai lá, bate o papo, a gente às vezes chega cheio de razão, e aí a pessoa olha para sua cara e diz, mas quem disse que a gente quer isso aqui? Eu vou te dar um exemplo. Quem aqui não sonha em ter um campo em gramado sintético?
Quando eu construí, ao longo de minha vida, aí, mais de 20 campos em gramado sintético espalhados pela Bahia. Só aqui do lado já fiz, sei lá, mais de 10. E já vivi algumas experiências de chegar na comunidade para iniciar a construção do campo e o cara olhar para sua cara e dizer, mas quem disse que eu quero o campo? Eu quero meu campo de barro. Então, assim, o que é importante nesse processo todo, respondendo sua pergunta? É ouvir os principais interessados. E é isso que a gente faz. Sim. Então, por isso que eu lhe digo que hoje é difícil a gente falar quantas pessoas tem no Grupo Unidos pela Cidade, porque se a gente chegar lá na caixa d'água, a gente tem diversas pessoas que se auto-intitulam representantes do Grupo Unidos pela Cidade, e de fato são. Se a gente chegar ali no Vila Mar, tem diversas pessoas que dizem abertamente que faço parte do Grupo Unidos pela Cidade, e de fato fazem. Então, cada pessoa, e a gente não consegue mensurar isso, mas o Grupo Unidos pela Cidade hoje está penetrado nas comunidades, está espalhado em toda a cidade. É por isso que talvez tenha um susto aí quando sai uma pesquisa desse tipo. Então, essas pessoas já acompanham as movimentações da gente. É um processo participativo, né? Um processo orgânico e participativo. E, Vaguinho, quem quiser fazer parte do grupo, como é que faz? Procura como? Se inscreve onde? Convida? Como é? Venda aí seu peixe. Vamos lá. Primeira coisa, segue Vaguinho lá, @vaguinho.11. Já segue, vamos bater um papo, vamos dialogar sobre Lauro de Freitas. Sinta-se à vontade para me chamar no direct, a gente vai conversar abertamente. E com relação ao Grupo Unidos pela Cidade, nós temos o Instagram, @Unidos pela Cidade. Vai lá, lá você consegue acompanhar todas as movimentações que o Grupo Unidos pela Cidade faz, como o projeto Limpeza das Praias, que nasce agora nesse sábado aqui em Lauro de Freitas, como o Instituto Unidos pela Cidade, que já começa a funcionar aí nos próximos dias. A gente não falou sobre isso aqui, mas é mais um braço que a gente traz para Lauro de Freitas, onde pessoas voluntárias vão prestar atendimento médico gratuito, atendimento jurídico gratuito. Por que que isso nasce, Ari? Por que que isso nasce? Por conta da necessidade, das demandas que surgem naturalmente. As pessoas chegam para a gente e pedem um apoio com relação a exames médicos, atendimento médico, a regulação hospitalar. Em cima disso, a gente começa a perceber o que é que eu faço para ajudar ainda mais essas pessoas. E aí, por conta disso, o Grupo Unidos pela Cidade está se transformando no Instituto Unidos pela Cidade. E vai funcionar onde? Vai funcionar no centro de Lauro de Freitas, a sede já está finalizando a reforma. Vocês serão convidados certamente para poder comparecer lá. E é isso aí, a gente tem as redes sociais que as pessoas se sentem à vontade lá em conversar diretamente conosco. Esses encontros são mensais, semanais? Como é que funciona esses encontros? Se a pessoa quiser bater um papo com Unidos pela Cidade, como é? Entre em contato através de rede social? Eu vim aqui tomar um café, alguma coisa. Como é que funciona isso? Toda terça-feira a gente tem reunião de liderança do Unidos pela Cidade. Qualquer pessoa pode participar das nossas reuniões. Agora a gente tem reuniões pontuais. E aí, às vezes, depende muito da dinâmica. A gente se encontra uma vez no mês, 2 vezes ao mês. Depende muito da dinâmica. Esse período eleitoral, por exemplo, onde a gente tem pré-candidato a vereador, onde a dinâmica pede reuniões diárias, micro-reuniões, esse encontro macro, ele acaba sendo mais difícil. Mas as micro-reuniões, elas acontecem diariamente. Basta entrar em contato conosco, que sempre irá um representante nosso bater um papo e falar um pouco mais abertamente sobre o que é o Grupo Unidos pela Cidade. Você falou, Vaguinho, que já participa desde sempre, né, da situação política da cidade, já vem acompanhando alguns anos diretamente, outros indiretamente. Quando foi que você decidiu começar a fazer vídeos? E como é que vocês escolhem os temas desses vídeos? É alguém que manda sugestão para vocês? É de acordo com o que vocês veem, a necessidade, a demanda, enfim? Como é escolhido esse tema e desde quando você começou a fazer esses vídeos? Os vídeos a gente começou a apresentar agora, há cerca de 60 dias, 90 dias atrás. O tempo passa tão rápido que é capaz de passar mais um pouquinho. É por aí, mas foi por agora que a gente começa a falar desses vídeos. E até agora, por incrível que pareça, todos os vídeos que eu fiz foi apresentando obras que eu construí. Então, eu trago nos vídeos, exceto alguns vídeos onde a gente apresenta algumas críticas para a cidade, a gente apresenta uma escola em tempo integral, que a gente teve a oportunidade de construir. A gente apresenta campo sintético, que tivemos a oportunidade de construir. A gente apresenta uma escola inclusiva para crianças com transtorno do espectro autista e síndrome de Down, que a gente também teve esse prazer de construir. Então essas ideias surgem de vivências, experiências que a gente viu que é possível trazer de outros locais para cá. E, somado a isso, a gente tem ideias que pessoas do grupo trazem também, como, por exemplo, a construção de um centro de cirurgia eletiva. São cirurgias não consideradas como emergenciais, mas quem vive esse tipo de drama sofre diariamente.
Então, por que Lauro de Freitas não tem um centro de cirurgia eletiva? Então, quando a gente traz essas opiniões, são pessoas também que apresentam, diversas pessoas chegam pra gente também no direct e diz, faz um vídeo sobre isso aqui, fala sobre isso aqui, traz um hospital veterinário pra cá. Então, assim, isso, as pessoas interagem. Se eu abrir meu celular, eu botei no modo avião ali, porque a gente está conversando aqui agora, quando eu abrir vai dar um monte de sugestão, ideias de pessoas que querem participar. Então, é um processo natural. As ideias nascem naturalmente também. Vaguinho, eu vou voltar um pouco para a pesquisa que saiu. Quando foi divulgada a pesquisa, você recebeu alguma ligação de algum político grande da cidade que disse assim, quem é esse Vaguinho? Quem é? Procurou saber? Houve algum excesso de vaidade com o resultado dessa pesquisa? Eu já tinha esquecido a pesquisa, ele volta para procurar confusão de novo. Essa risada dele foi misteriosa. Ari, você tinha me perguntado. E vou emendar um pouco como foi a reação dos próprios componentes. Aqui a gente tem dois, né? Como foi que o Unidos pela Cidade recebeu essa notícia e até mesmo o pré-candidato a vereador de vocês, né? Disse, poxa, se ele apareceu... Vamos por partes, eu me esqueci de responder alguma coisa aí, por favor. Não se preocupe que eu... Vou falar primeiro com relação à receptividade do grupo. Quando eu recebi, eu estava em trânsito, estava trabalhando, quando cheguei em casa já era quase 10 horas da noite, foi a hora que eu consegui gravar um vídeo, colocar lá no grupo da gente e agradecer ao movimento dessas pessoas, ao engajamento dessas pessoas do Grupo Unidos pela Cidade, e fiz questão de reforçar que todo esse trabalho, todo esse engajamento, a gente precisa tá derramando e tá canalizando também para o nosso pré-candidato a vereador. Porque ele é o candidato hoje. Hoje, Vaguinho ainda não é pré-candidato oficialmente. Então, se é que você gosta de polêmica. Ainda, você ouviu isso, né, amigo? Você ouviu isso? Depois de uma pesquisa dessa, amiga, o homem não vai ser pré-candidato. Diga. Então, respondendo a sua pergunta, o grupo ficou muito entusiasmado. Eu não consegui acompanhar a conversa no grupo, então só pude voltar a ler lá o que as pessoas diziam lá no final. Mas assim, o resultado não é de Vaguinho. O resultado é justamente do grupo. É o que essas pessoas estão fazendo. Esse trabalho de formiguinha que essas pessoas estão fazendo, divulgando os vídeos, falando sobre o grupo, falando sobre as ideias do grupo. As ideias não são exclusivas de Vaguinho, são ideias do Grupo Unidos pela Cidade. Aqui representada na sua fala por Vaguinho. Então, respondendo com relação à receptividade do grupo, foi a melhor possível. Você tinha me perguntado lá atrás se eu tinha recebido também alguma ligação de João Leão. Eu perguntei sobre o Leão e perguntei sobre como políticos tradicionais daqui, de Lauro de Freitas, reagiu, né, à pesquisa, até mesmo alguns que podem ter o desconhecimento de sua pessoa. Algumas pessoas, a gente sabe que no meio político há uma vaidade muito grande. Principalmente, eu volto a falar daquela história da bolha, daquelas pessoas que acreditam que a política ela gira em torno daquele grupo de pessoas que são profissionais da política ou que gira em torno dela. Quando vê uma pessoa que não faz parte desse meio aparecer num cenário político, meio que caindo de paraquedas porque não entende a trajetória dessa pessoa, não entende o porquê que essa pessoa apareceu, a primeira reação é meio que de desdém. É meio que de dizer, quem é que é esse Vaguinho aí? Alguns políticos profissionais disseram isso. Inclusive uns que já tiveram comigo semana passada procurou saber quem era Vaguinho. Deu uma amnésia imediata em um monte de gente aqui. E, assim, é natural isso. Outras pessoas tentaram fazer isso através de redes sociais, mas foram bombardeadas por pessoas que nos seguem e aí tiveram que voltar atrás. Tentou como? Vai lá na rede social. Depois você me dá. Tentar, de alguma forma, descredenciar o resultado onde Vaguinho aparece. Então, quando lança lá algum tipo de comentário pejorativo... Uma política pequena, não? Acho, só que é isso que eu estou te falando. Hoje, essa política não cola mais. Porque isso é uma bolha, mas essa bolha é muito pequena. Lauro de Freitas cresceu, irmão. Às vezes é até um fogo amigo, né? Porque vê que cresce dentro do grupo. Só que tem um problema, Ari. A gente vem trabalhando durante 2 anos. Para fazer um vídeo desse, a gente tem um trabalho retado. A gente se esforça muito
para poder pensar em ideias, trazer. E você, quando você tiver a oportunidade de ver todos os vídeos, acredito que já tenham visto alguns, quando vocês virem o vídeo, como ele é trabalhado, a gente vai na escola, faz vídeo com drone, desce para poder mostrar como de fato um equipamento desse pode ser apresentado em Lauro de Freitas. É um esforço muito grande, sem nenhum tipo de apoio financeiro de ninguém. E só que isso não te traz valorização. Você não é valorizado pelo seu esforço. Você é valorizado pelo resultado que você entrega. Essa aqui é a verdade. Só que hoje, ou melhor, ontem à tarde, o Grupo Unidos pela Cidade entregou. Então, o Grupo Unidos pela Cidade hoje tem um número. O Grupo Unidos pela Cidade hoje tem representatividade numérica na cidade. Então, se a gente não era por algumas pessoas reconhecidos e valorizados, agora a gente vai ser valorizado, a gente precisa ser valorizado e ter nosso espaço, porque a gente entregou o resultado. A gente está mostrando que pessoas, uma parcela significativa da cidade, mesmo sem eu dizer que não sou pré-candidato a nada, seguem o que a gente pensa, compactuam com as nossas ideias. Então, eu acho que o cenário muda. E muda de forma positiva, porque em nenhum momento o Grupo Unidos pela Cidade chega para trazer nada que venha a desagregar, muito pelo contrário, todos os nossos posicionamentos são posicionamentos construtivos. Então, existe essa vaidade política. Sim, algumas pessoas tentaram desconstruir o resultado apresentado com relação a receber contato. Mas você atribui isso aqui, medo? Eu acho que existe uma roda e as pessoas, quando vê acontecer algo fora da caixa, acham que a gente está querendo reinventar a roda. E, na verdade, essas poucas pessoas, é bom que se diga, essas poucas pessoas que ainda pensam assim, na verdade não estão acompanhando a evolução do tempo. E, de fato, eu acho que um dos fatores é isso. Será que dar holofote para esse grupo vai me apagar? Mas assim, não é apagando a luz do outro que a sua vai acender, meu irmão. Ou você se coloca de uma forma que as pessoas abracem a sua ideia, que as pessoas caminhem junto com você, ou não vai ser apagando sua colega aqui de profissão que você vai crescer. Então a gente cresceu e a gente vem crescendo na cidade porque a gente não precisa estar batendo em ninguém, a gente não precisa estar propondo nada pejorativo para ninguém, a gente traz ideias propositivas para o município. Nós somos daqui, a gente quer o bem da cidade. Eu acho que o importante é debater a cidade e propor pela cidade. Eu não ia nem tocar mais nesse assunto, mas você tocou no assunto e eu não posso deixar de puxar o fio, porque você fala da pesquisa como se realmente virasse uma chave para vocês. E que se antes, né, vocês tinham um peso, hoje, pós-pesquisa, vocês têm outro peso. E como é que vocês, enquanto grupo, né, têm pensado nessa virada de chave a título de pleitear algo maior dentro de uma composição de chapa, e se já tem alguma conversa com o deputado federal João, com o Cacá, para poder fazer essa conversa de fato para exigir mais dentro de uma chapa majoritária? Exigir, eu não diria que seria a palavra que se encaixe melhor até no perfil da gente, na forma como a gente gosta de conduzir. Mas eu acho que os nossos líderes precisam saber que nós não estamos de brincadeira nesse negócio. A gente acredita de fato que podemos contribuir com a reconstrução de Lauro de Freitas. Então, não pela pesquisa, a gente já vem fazendo um trabalho durante muito tempo, a pesquisa surpreendeu positivamente, massa, mas mais do que isso, eu acho que Lauro de Freitas precisa de ideias construtivas. E se a gente tem essas ideias construtivas, vamos sim nos colocar à disposição do partido e respeitar as orientações do nosso líder João Leão. Você falou que chegou a falar com o Cacá, conversar. Como foi essa conversa? Assim, sem muitos detalhes, mas como é que foi esse primeiro diálogo sobre essa questão da pesquisa? Não, o que não. Você sentiu não, nisso? sobre a pesquisa eu acho que não conversou, não. Sobre a pesquisa ainda não. Não chegou a conversar. Mas já entramos em contato, Sim. Cacá está viajando, chega de viagem, hoje é quarta. Terça. Ele chega amanhã à noite, a gente vai encontrar com ele, sim, para poder falar sobre isso, buscar orientações, até porque é bom que se diga que a gente não está aqui para poder trazer nenhum tipo de desconforto para quem quer que seja. Então, todos os nossos passos, eles são passos bem direcionados e são passos conversados com nossas lideranças. E se, de repente, a gente der algum passo para frente
e for necessário dar 2 para trás, será dado desde que seja nos apresentado que isso está sendo feito em prol da melhoria de Lauro de Freitas. Esse é o objetivo. Lá atrás, quando a gente conversou com o Kaká, foi justamente falando sobre os nossos vídeos, o objetivo dos nossos vídeos, dizendo para ele o que é que a gente pensa com relação a Lauro de Freitas e, na oportunidade, dizendo que a gente tem sim interesse em participar de uma forma mais ativa ainda da chapa majoritária. Como ele disse, não tinha nada formado ainda. Kaká, como um cara extremamente responsável, chega pra gente e diz, na política, tudo é possível. Eu acho que seus vídeos, o trabalho que vocês estão fazendo, de visitar pessoas, conversar com as pessoas, em nada atrapalha o grupo. Então, desde que as suas ideias sejam ideias para agregar, não tem problema algum vocês continuarem. Em momento algum foi prometido ou sinalizado nada para quem quer que seja. Mas em política, você só tem valor se você mostra números. Né? Seja resultado numa urna ou seja resultado em uma pesquisa. Então nada pode ser descartado. Concordo, Ari. E assim, muitas pessoas me perguntavam, rapaz, e aí? Será que com esse movimento seu não vão fazer pesquisa, não vai ter pesquisa, não sei o que eu falava, rapaz, como é que vai sair pesquisa com o meu nome? Se eu nunca disse que sou candidato nem a vereador. Se sair uma pesquisa com o meu nome, aí eu saio com 0. Me desmoraliza completamente. E aí de repente aparece. Então quando aparece e me ligam para dizer, rapaz, só uma pesquisa com o seu nome, eu digo, pronto, acabou o projeto político do Unidos pela Cidade. E aí vem a surpresa. Não porque eu não acreditava que o trabalho que a gente vinha fazendo, mas assim, eu não sabia como é que ia ser conduzida, talvez uma pesquisa. A forma como ela foi conduzida foi perguntando se eu fosse uma opção. Então, e não tenho dúvida que se eu tivesse aberto a boca para falar que eu era pré-candidato a alguma coisa, o número seria outro. Mas minha surpresa era justamente essa, fazer uma pesquisa de algo que eu não disse que era nada, isso não vai dar certo não, e se eu fizer um negócio desse aí, vão me matar. E, enfim, o resultado acabou sendo surpreendente. A história mudou de figura? Acredito que sim. Como eu lhe disse... Vaguinho deixa de ser aquele homem que diz que não é pré-candidato a nada e passa a considerar ser pré-candidato a alguma coisa? Aí quem vai lhe dizer são os nossos líderes. Eu sigo a orientação das lideranças do partido. A não ser que ele peça para parar, vou seguir o caminho que a gente vem traçando, que é apresentando ideias para a reconstrução da cidade de Lauro de Freitas. Vou continuar caminhando nos 4 cantos da cidade, falando que é necessário um novo projeto de gestão para a cidade de Lauro de Freitas. Então, esse é o movimento que a gente vai continuar fazendo. A questão política, a gente precisa ser muito coerente e responsável com o que a gente vai dizer. Até porque existe um grupo que leva muito a sério esse processo de reconstrução de Lauro de Freitas. Então, eu acho que sim, teve uma virada de chave. Eu acho que sim, hoje a gente apresenta números e o restante que vai vir a partir daí, a gente tem que aguardar. Vaguinho, a gente tem falado nessa virada de chave, né, depois dessa pesquisa. Mas o mais interessante é saber que atrás desses números tem pessoas. Aqueles números ali são pessoas. Como é que você se sente? Como é que você mudou alguma coisa quando você percebeu que muitas pessoas estão tendo em você, em seu nome, uma possível representação? O que é que isso mudou em você? O senso de responsabilidade, Cecília, aumenta muito. A gente percebe que a gente está comunicando com pessoas, a gente está tocando no coração de pessoas. Pessoas têm acreditado no que estão assistindo, no que estão ouvindo. E a gente não está aqui para brincar com esse negócio. É isso que a gente vem falando o tempo todo. Quando a gente faz um vídeo e coloca a minha figura ali na frente, aquilo ali não é brincadeira. A gente está tentando comunicar com as pessoas que é possível uma nova cidade. Então, quando a gente vê que houve uma reciprocidade e que essas pessoas, mesmo sem sinalizar nenhum tipo de interesse, uma vez perguntadas sobre a possibilidade, disseram, pô, acredito nele, a gente aumenta muito o grau de responsabilidade. E, de fato, eu acho que o grau de comprometimento nosso tende a aumentar ainda mais. Eu acho que até de postura, né? Sim. De como você começar a falar a partir de agora, né? Como você chegar de posição, essa é a palavra. De se posicionar mais em relação ao projeto, né? Eu acho que futuramente, eu
eu acho que a gente vai esperar mais coisas. Daqui a 2 meses a gente vai ter outra entrevista. Ele vai voltar aqui para conversar com a gente. Ele vai voltar já como candidato a vereador, a vice-prefeito, quem sabe aí, ó, a prefeito, ó, eu profetizando. Mas, Vaguinho, me fale um pouco, o que você acha aqui de Lauro de Freitas? Como é que você avalia a gestão Moema Gramacho? Ari, vamos falar sobre os números. Eu acho que essa última pesquisa, se eu não me engano, ela registrou cerca de 88% de rejeição. Então, não é objetivo tentar denegrir a imagem de quem quer que seja, até porque foram 4 mandatos legitimados pelo povo. E esse mesmo povo que deu à atual prefeita mais uma oportunidade de gerir a cidade, hoje se decepciona, desaprova o governo e acredita que é possível um novo modelo de gestão. Então, na minha opinião, deixou muito a desejar e os números mostram isso. Eu acho que, infelizmente, a gente sente na pele o que vem acontecendo em Lauro de Freitas nos últimos 4 anos. Como é que você enquanto uma das pessoas que tem surgido aqui nas redes sociais, né, que tem fazendo propondo, né, soluções, propondo ideias, né, para que Lauro de Freitas melhore e avance. Como é que você lida com esse advento da rede social? Como é que você vê essas perspectivas, né, durante a campanha? Como é que você avalia tudo isso, todo esse movimento, a rede social em contraponto que é uma ferramenta que tem ajudado muitos políticos, né? Sobretudo nas ideias, né? Você é uma pessoa que trabalha muito, que está viajando, que tem muitos afazeres e que não está no dia a dia, de fato, lá na comunidade, mas que está passando através das redes sociais suas ideias, suas propostas. Como é que você avalia a rede social a favor do político em si? Eu acho que o poder de penetração que a rede social tem, nenhum outro instrumento tem. A velocidade de alcance disso daí é coisa extraordinária. E aí quando você alia essa velocidade de penetração com uma mensagem para tocar naquela comunidade, para tocar naquele cidadão ali, o resultado aparece. E eu acredito que quem se comunicar melhor neste pleito vai ter um resultado fora da curva. Então, isso aconteceu agora com relação a essas pesquisas, acredito eu, por conta disso. A comunicação, eu acho que vai ser fator predominante hoje na definição de uma eleição. A eleição corpo a corpo, ela jamais vai perder a sua essência. É importante você olhar nos olhos da pessoa, sentir verdade no que ela está dizendo. Entretanto, como você bem disse, Ari, não é possível você estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Através da rede social, você pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo, em todos os horários, 24 horas por dia. Então, vai ser uma ferramenta que, se bem utilizada, a favor de apresentação de ideias e propostas, vai ser uma ferramenta que, de fato, vai fazer toda a diferença durante esse processo eleitoral de 2024. Vaguinho, tudo que é bom dura pouco. E a gente já tem quase uma hora aqui. Eu queria que você deixasse uma mensagem, eu quero lhe agradecer e deixasse uma mensagem para o povo de Lauro de Freitas. Eu acho que esse é um momento muito importante da política, em que as coisas começam a se desenhar, né? As chapas começam a se desenhar. O que estava desenhado talvez ter um novo formato. Eu acho que o Lauro de Freitas de fato merece novos nomes leves, nomes que realmente proponham algo que tenha uma verdadeira mudança na nossa cidade. Nossa cidade urge mudanças. E eu queria que você deixasse um recado, suas considerações finais. Quem quiser encontrar o grupo Unidos pela Cidade, onde é que pode encontrar? Redes sociais, fique à vontade para deixar esse recado, até para as pessoas do Unido pela Cidade que você ainda não teve a oportunidade de dialogar pessoalmente, e que deixasse essa mensagem aí. Vamos lá. Antes de mais nada, agradecer mais uma vez pela oportunidade de estar aqui. Dizer para vocês que é a primeira vez que eu participo de um podcast ao vivo. Foi tranquilo, um pouco. Tentei que fosse, mas tem uma pessoa aqui do lado que não permitiu. Enfim, mas tenho muito a agradecer pela oportunidade.
E o que eu queria dizer para as pessoas de Lauro de Freitas, primeiro vai lá, segue @vaguinho.11, segue o grupo @Unidos pela Cidade, acompanha as nossas ações, vai lá, propõe, critica, sugere. A ideia é que juntos a gente possa apresentar ideias construtivas para a cidade de Lauro de Freitas. E para finalizar, eu gostaria de utilizar um jargão que a gente utiliza o tempo todo e que simboliza a necessidade de reconstrução da cidade de Lauro de Freitas, que é através do nosso capacete da reconstrução, onde eu costumo fechar dizendo que, com o capacete virado para a câmera, que eu sou Vaguinho, estou pronto e preparado para, junto com você, reconstruir nossa cidade. Aí, tá vendo? Aí. Depois disso que o homem não é para candidatar nada, a gente vai ver as cenas dos próximos capítulos aí, né, Cita? Ainda vem muita coisa por aí, viu? Meu povo, então, ficamos por aqui. Até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau.